cruz. Aleluia. Precisamos, meus irmãos, de carregar a nossa cruz. Amém? Porque sabemos, meus irmãos, que naquele dia nós temos, meus irmãos, que trocar a nossa cruz pela coroa de vida eterna. Você vai entregar a sua cruz nas mãos do Senhor Jesus e Ele vai te dar a coroa de vida eterna. Maravilha, Deus. Amém? Aleluia. Então, meus irmãos, aqui na terra passamos o que passamos aqui, mas o nosso coração tem que estar preparado para subir ao encontro do Senhor naquele dia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Livro, meus irmãos, o último livro do Velho Testamento, Malaquias. Glória a Deus. Aleluia. Malaquias, capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Na vida do crente há problemas, difícil de se resolver. São provas que Deus nos tem dado, mas ao nosso lado vem nos socorrer. O crente aqui é provado, mas se for aprovado a vitória virá. Por maior que sejam as lutas, mais cedo ou mais tarde tudo há de passar. Não há problemas que Deus não possa resolver. Seja qual for a tua dor, Deus tudo pode fazer. Todo poder foi-lhe dado na terra e no céu. Querido irmãos, saiba que não há problemas para Deus. Às vezes assola a doença e o crente quer desanimar. Em meio à noite escura, apesar da cruz já não quer carregar. O tempo é de provas e lutas, porém a vitória Deus tem para os seus. Vale a pena sofrer esperando, porque não existe problemas para Deus. Não há problemas que Deus não possa resolver. Seja qual for a tua dor, Deus tudo pode fazer. Todo poder foi-lhe dado na terra e nos céus. Querido irmão, saiba que não há problemas para Deus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Não existe problema que Deus não possa resolver. Maravilha. Todos os problemas estão ao alcance das mãos do Senhor. Amém? Malaquias capítulo 4, verso 1 e 2. Aleluia. Glória a Jesus. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Amém? Amém. Glória a Deus, pode se sentar. Graças a Aleluia. Deus. Louvado é o nome do Senhor. Bate palmas da glória a Deus. Aleluia, Jesus. Malaquias, meus irmãos, um profeta do Senhor, o último profeta do Velho Testamento, que deixou, meus irmãos, essas palavras para alertar o coração do homem, para alertar o coração do ser humano aqui na terra. Aleluia. A palavra de Deus, ela é pura, ela é santa e verdadeira, e ela está aqui, meus irmãos, para nos alertar e nos ajudar a escapar deste mundo de pecado, deste mundo de vaidade. Deus, meus irmãos, tem usado, meus irmãos, centenas de homens, profetas, tem usado, meus irmãos, para falar da sua grandeza, do seu amor,
poder para que o ser humano venha se arrepender dos seus pecados. Mas nós vemos, meus irmãos, que a grande maioria do ser humano estão com os ouvidos tampados, olhos fechados, para não ouvir e nem enxergar a misericórdia do Pai, a misericórdia do Filho, a misericórdia do Espírito Santo de Deus. Deus, meus irmãos, é o Deus da misericórdia sobre o ser humano. Ele nos ama. Deus ama, meus irmãos, o ser humano mais que tudo neste mundo. Aleluia! E o amor dele é tão grande, meus irmãos, que ele deixou você escolher aonde você quer passar a tua eternidade. Aonde nós queremos passar, meus irmãos, a nossa eternidade. E ele deixou que você escolhe. Ou você vai passar a eternidade lá no sofrimento, no ranger de dente, ou você vai passar a eternidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os anjos do Senhor para toda a eternidade. Eu tenho dito, meus irmãos, que vale a pena nós sofrermos pela palavra de Deus, vale a pena nós suportarmos as lutas, as tribulações, vale a pena nós suportar as angústias, as perseguições, o sofrimento, meus irmãos, aqui na terra, porque não é fácil viver na terra, meus irmãos. Não é fácil viver na terra. Nós vemos, meus irmãos, centenas de homens, mulheres que viveram nesta terra com muita dificuldade, momentos difíceis, meus irmãos, terrível. Mas, meus irmãos, aqueles que conheceram a palavra verdadeira do Senhor, aqueles que conheceram Deus que criou os céus e a terra, eles suportaram, meus irmãos, as dores, suportaram a sede, suportaram a fome, suportaram o sofrimento nesta terra. Se nós buscarmos, meus irmãos, há 2000 anos atrás, existiu um homem chamado Nero, e ele foi imperador, meus irmãos, nesta época de Roma. E diz, meus irmãos, a história que Nero chegou um dia, meus irmãos, ele era perseguidor dos crentes, ele perseguia os crentes naquela época. Era, meus irmãos, um sofrimento terrível para viver como crente naquela época. E diz, meus irmãos, a história que chegou um dia que ele chamou os seus súditos ali, os seus governantes, e ali, meus irmãos, reunidos, ele ordenou que eles ajuntassem, meus irmãos, alguns crentes, trouxessem alguns crentes ali para o seu palácio e pendurassem eles, meus irmãos, nas estacas e colocassem fogo. Veja que sofrimento, irmãos. Quando nós pregamos aqui que os apóstolos, que os discípulos deram suas vidas pelo amor ao Evangelho, muitos não acreditam, muitos não creem. Não creem, meus irmãos. Alguns dizem, não, pastor, eu creio, não creio nada. Se você acreditasse, você vivia a palavra do Senhor. Se você acreditasse, você não praticava as imundícias que o mundo oferece. Se você acreditasse, você não divorciava. Se você acreditasse, você não adulterava, não prostituía, não se assentava diante da maldita televisão para assistir às imundícias que ali passa. Então, meus irmãos, sabemos que muitos hoje estão enganando a si mesmos, porque naquele tempo eram homens e mulheres sinceros, coração voltado para Deus. Eles acreditavam nele, eles criam, meus irmãos, acreditavam de corpo, alma e espírito. E era levado, meus irmãos, homens, mulheres, colocados nas estacas ali no jardim do imperador, e eles colocavam fogo neles para clarear. Era muito escuro, não tinha, meus irmãos, uma copel na época, não tinha eletricidade na época, e era muito escuro, e ali eles colocavam fogo nos crentes para clarear. Quantos, meus irmãos, desses foram queimados ali? Mas, meus irmãos, eles viveram o sofrimento ali até a morte, mas não entregaram, não se entregaram, não negaram a Jesus, não negaram o Senhor. Glória a Deus. Quantos hoje, meus irmãos, têm negado o Senhor por mim, mas
mínimas coisas neste mundo vai impedir o ser humano entrar nos céus. Mínimas coisas. Não é só roubar, matar, destruir. Não é só viver, meus irmãos, no adultério, na prostituição, que vai perder a salvação. Não, as mínimas coisas também impedirão. Eu tenho pregado aqui para os irmãos que as irmãs não podem, meus irmãos, usar calça comprida. As irmãs não podem usar calça. Calça é para homem. As mulheres, meus irmãos, não podem usar pinturas. Não pode, meus irmãos. São mínimas coisas que vai impedir entrar no céu naquele dia. É Deus, aleluia. E eles dizem, meus irmãos, os que não acreditam dizem que a gente está julgando. Não. Pelo fruto você conhece a árvore, se ela é boa ou se ela é mal. Conhece, meus irmãos. Então, meus irmãos, naquela época, eles davam a vida pelo Evangelho. Aleluia. Quantos que eram levados, meus irmãos, à arena do Coliseu, e eles ponhavam eles no meio ali, meus irmãos, com milhares de pessoas nas arquibancadas assistindo, e soltavam os leões ferozes. Os leões saíam, meus irmãos, e atacavam homens, mulheres e crianças, estraçalhavam, meus irmãos, até a morte, e eles não negavam o Senhor Jesus. Aleluia. Esta fé, meus irmãos, que Deus quer que você tenha hoje, esta fé, irmãos internauta, que Deus quer que você tenha hoje, de dar a tua vida pelo amor ao Evangelho. Glória a Deus. Por isso nós temos pregado, meus irmãos, que as vaidades levarão muito ao inferno. As vaidades, meus irmãos, que é as mínimas coisas. Ah, irmão, mas o corpo ele vai ser morto, vai ser enterrado aqui, e aqui mesmo vai ficar. Da terra ele veio, para a terra vai voltar. Não, meus irmãos, não é assim não. A palavra de Deus diz que o mar naquele dia, no dia do julgamento, o mar vai ter que dar conta dos mortos que neles havia. A terra vai ter que dar conta dos mortos que nela havia. Aonde tiver, meus irmãos, um braço que foi cortado, uma perna, vai ter que se ajuntar novamente no corpo, ali na sepultura, e ali se apresentar, meus irmãos, de corpo, alma e espírito, diante de Deus, para o grande dia do julgamento. O julgamento do juízo final. Ali, meus irmãos, vai ser encerrado tudo. O que você plantar aqui, você vai colher naquele dia. Verdade, papai. E Deus é maravilhoso, Deus é santo, que Ele tem dado a oportunidade para você escolher o caminho que você quer seguir. Aleluia. Jesus, glória a Deus. Ele tem dado, meus irmãos, a oportunidade para nós escolher o caminho que queremos seguir. E nós vemos, meus irmãos, uma grande maioria hoje que não estão dando atenção sobre isso. Estão tampando os ouvidos, fechando os olhos, como no tempo de Noé, meus irmãos. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamentos, vivendo as suas regalias, até, meus irmãos, que Noé entrou na arca e a porta se fechou. Esta porta vai se fechar um dia. Vai se fechar, meus irmãos. O tempo da graça vai acabar. O Espírito Santo, meus irmãos, vai ser levado de volta aos céus. E nós precisamos ter Ele em nossa vida para subir ao encontro do Senhor naquele dia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E nós vemos, meus irmãos, o alerta de Deus. Toda a palavra de Deus é, meus irmãos, uma exortação, é profecia, é alerta para mim e para você, para nós fugir do pecado. Fuja do pecado, fuja das vaidades, fuja das idolatrias, fuja, meus irmãos, das vaidades, fuja, meus irmãos, do mundo pecaminoso. Aleluia, glória a Deus. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Você já prestou atenção no calor que está, na temperatura que está o sol? Irmãos, tem lugar aí que se você colocar um ovo no asfalto, ele vai fritar. Verdade. Não vai precisar de fogo. Aleluia. Está quente, meus irmãos. Está quente, cada dia mais quente. E nós sabemos, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela é pura, santa e verdadeira. Ela não volta atrás vazia. Aleluia.
Eis que o último dia vem ardendo como forno, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Ué, se não vai haver nem raiz e nem ramo, aonde você vai colocar a planta dos seus pés? Já parou para meditar nisso? Aonde você vai colocar a planta dos seus pés, meus irmãos? Se não vai haver nem raiz e nem ramo, tudo vai ser queimado, tudo vai ser destruído, meus irmãos. A qualquer momento pode acontecer. Aleluia. E como está a sua vida com Deus? Como está a minha vida com Deus? Deus conhece você. Deus sabe onde você pisou hoje. Deus sabe o que você pensou hoje, meus irmãos internautas. Deus sabe o que você maquinou na sua mente hoje. Deus conhece tudo. Aonde tiver um ser humano, ali está, meus irmãos, o Espírito de Deus, os olhos de Deus, registrando tudo. Eita glória! Tudo que fizermos aqui está sendo registrado. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O último dia vem ardendo como forno, e o dia que está para vir os abrasará. Neste dia, meus irmãos, esses bilionários, eles vão construir, meus irmãos, ali debaixo da terra, até mesmo cidades, para que eles possam se esconder de Deus. Mas quem vai se esconder de Deus? Quem consegue se esconder de Deus, irmãos? Jamais. Não adianta. Se você está na terra, Ele está te vendo. Se você está no mar, Ele está te vendo. Se você está no céu, Ele está te vendo. Aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor Deus está de olho em você. Não tem como, meus irmãos, fugir da presença de Deus. Então, meus irmãos, sabemos que existem dois caminhos: céus e inferno. Não tem, meus irmãos, purgatório. Irmãos internautas, se alguém falar para você que existe purgatório, não acredite, é mentira. Não existe um terceiro caminho, meus irmãos. Ou nós servimos a Deus para ir para os céus, ou iremos para o abismo com o mundo. Não tem saída, irmãos. A saída é Cristo. Ou você aceita Jesus em seu coração, entrega a Ele de corpo e alma e espírito, porque não tem como você enganar a Deus. Tem milhares aí que estão tentando enganar. Eu sou crente, mas eu jogo a bolinha no fundo do quintal. Está entendendo? É assim que estão dizendo. Eu sou crente, mas eu tomo uma cerveja sem álcool. Não é, meus irmãos. Eu sou crente, mas eu divorciei da minha esposa e casei com outra. Não é crente não, irmãos. Não é crente. É falso, é enganoso, é mentiroso. Não orou, não jejuou, não santificou a sua vida diante do Senhor. Por isso está enroscado hoje ali, meus irmãos, achando que vai, mas não vai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus é pura, santa e verdadeira. Aí nós vemos, meus irmãos, o versículo 2: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação estará debaixo das suas asas. Glória a Deus. E saireis e crescereis como o bezerro do cevadouro. Aleluia. Glória a Deus. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Estaremos guardados naquele dia. O mundo, meus irmãos, vai poder, meus irmãos, pegar fogo, vai poder derreter tudo que há no mundo, mas aqueles que são de Deus estarão guardados debaixo das asas das potentes mãos do Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Para vós que temeis o meu nome, você teme o nome de Deus? Ou é só da boca para fora? Ou é só na igreja? Como nós vemos hoje, meus irmãos, a maioria das igrejas superlotada, 1.000, 2.000 pessoas. Igreja ali em São Paulo, você chega ali, meus irmãos, a igreja grande, enorme, tem ali, meus irmãos, centenas, milhares de pessoas. Mas o que adianta, meus irmãos,
milhões de pessoas sem conhecimento da verdade. Não conhece a verdade, porque a maioria dos pastores, meus irmãos, não querem ensinar você a ir para os céus. Nós estamos aqui reunidos em meia dúzia de pessoas, poucas pessoas, mas estamos lendo o maior livro da história da humanidade. Verdade. Estamos pregando, meus irmãos, sobre algo Aleluia. que não é todos que conhecem. Muitos, meus irmãos, têm estudado 10, 15, 20 anos, têm tirado, meus irmãos, vários diplomas, têm estudado, meus irmãos, a teologia, a ciência, sabe de tanta coisa nesse mundo e não sabe como entrar nos céus. Mas por que, pastores? Porque pelo fruto nós conhecemos a árvore. Dá para saber, meus irmãos, que nós não podemos viver, ser envolvido na política, ser envolvido em divórcio, ser envolvido em jogo, em bebida, ser, meus irmãos, vivendo uma vida depravada como eles estão vivendo neste mundo. Homens, meus irmãos, sobem no altar, aí quando dá, meus irmãos, o final de semana, ele vai para a beira de uma praia, ficar nu, meus irmãos, na beira de praia. Ali, meus irmãos, está praticando atos pecaminosos. É como, meus irmãos, o Senhor disse para Adão: Adão, de todo o fruto do jardim do Éden você pode comer, menos daquele que está no meio do jardim. Aquela árvore que está no meio do jardim você não toca, porque é a árvore da ciência do bem e do mal. Se você tocar, você vai sofrer, você vai morrer. E Deus não criou o homem para morrer, meus irmãos. Deus não criou o ser humano para morrer, não. Por isso que Ele tem dado oportunidade a cada um de nós, para que enquanto nós tenhamos vida, enquanto temos fôlego de vida, enquanto estamos, meus irmãos, respirando, estamos com os olhos abertos aqui na terra, Ele tem, meus irmãos, nos ajudado. Ele está ajudando a cada um. Todos têm a oportunidade de conhecer a verdade, só não conhece quem não quer. Mas sabemos, meus irmãos, que muito vai pagar um preço alto naquele dia, porque não viveram em espírito e em verdade. Viveram, meus irmãos, atrás da prata, do ouro, da riqueza que o mundo oferece, das coisas pecaminosas deste mundo, dizendo um para o outro: não, irmão, não tem problema não, pode viver desta maneira aí, não tem problema não. Um joguinho de bola não faz mal não, a televisão não faz mal para ninguém não, pode assistir, não tem problema não. Eles têm abrido as portas para o pecado. O pecado se alastrou dentro das igrejas, meus irmãos, se alastrou. E nós vemos, meus irmãos, que não é só os pastores que vai pagar o preço não, os membros que estão ali dentro também vai pagar o preço. Verdade, meu Deus. Porque, meus irmãos, a salvação é individual. Em Efésios, se não me foge da memória, capítulo 2, está escrito, meus irmãos: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é pela graça. Se você não tem graça de largar o seu pecado, você não tem graça para entrar nos céus. Verdade, Jesus. Se você não tem graça para esquecer das imundícias das coisas do mundo, você não tem graça para entrar nos céus. Verdade, papai. E nós precisamos, meus irmãos, saber que só existe dois caminhos: céus e inferno. E o inferno é triste, meus irmãos. No inferno não tem esperança. No inferno, meus irmãos, não tem amor. No inferno, meus irmãos, não tem descanso. No momento que a pessoa pisar o pé ali no inferno, ele vai sofrer para toda a eternidade. Como eu disse aos irmãos, alguns dizem que tem purgatório, vai passar pelo purgatório e ali vai sofrer um tempo, depois vai ser tirado para ir para o céu. Mentira, mentira, irmãos. Aquele que pisar o pé ali no inferno nunca mais sairá dali, e aqueles que pisar o pé para dentro do céu também nunca mais sairá. Ainda que ele queira sair dali, nunca mais sairá. Terão que viver, meus irmãos, aquilo que ele escolheu. O que você escolhe hoje? Ir para o inferno ou para os céus? Você escolhe ir para onde, minhas irmãs?
Para onde meus irmãos escolhem hoje? Para o céu ou para o inferno? Para os céus, é claro. Todos escolhem ir para os céus. E Jesus quer que você vá para os céus. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Ele foi morto, crucificado, meus irmãos. Derramou a última gota de sangue para salvar a humanidade, para que você acredite nele. Ele ressuscitou o terceiro dia, meus irmãos. Aleluia, No Jesus. terceiro dia, meus irmãos, Maria Madalena correu até lá o sepulcro, e o sepulcro estava aberto. Jesus havia ressuscitado. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Ele ressuscitou para que você venha ressuscitar também naquele dia. Glória a Deus. Amém? Glória ao Senhor nosso Deus. Porque diz a palavra do Senhor que os mortos ressuscitarão primeiro, mas nós, os que estivermos vivos, seremos, meus irmãos, transformados num abrir e fechar de olho. Seremos transformados num corpo incorruptível, imortal e glorioso, e seremos levados para a mansão celestial. Nunca mais sofreremos, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. O céu, meus irmãos, é um lugar de paz, de alegria, é um lugar, meus irmãos, de gozo eterno. Nunca mais sofreremos, nunca mais, meus irmãos. Será, meus irmãos, enxugado as nossas lágrimas. O sofrimento é aqui, mas lá não, lá nunca mais sofreremos. Seremos guardados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe, irmãos internautas. Deus te ajuda a você entender a palavra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos orar a Deus, meus irmãos. Amém. Deus abençoe, irmãos Graças internautas. a Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Domingo, meus irmãos, é o 11º dia da campanha A Unção de Deus na Família. E nós vamos estar orando, as 2 horas de oração. Nós vamos estar orando neste domingo agora. Amém? Venham todos receber a unção de Deus na sua família. Palmas para Jesus. Glória a Deus.